Vamos lá. Vai conectando. Aê, padre. Que coisa boa. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo, Tô padre? ouvindo. A imagem tá parada, né, Fábio? Mas aí. Tô ouvindo, André. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Amém. Me dê sua bênção e a todos que estão nos acompanhando através da live da comunidade Nossa Senhora Menina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar São Miguel Arcanjo, né? Vamos. Para nos proteger nesse momento, né? Vamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém, meu. Amém. Mas, padre, a nossa proposta do nosso tempo, da nossa live, são os tempos messiânicos, né? Mas antes disso, eu falava da alegria de que é ter lhe conhecido no ano de 2006, quando o senhor chegou aqui a Paraíba. Bem magrinho, viu, padre? Tinha mais cabelo, viu? Mas continua muito jovem ainda, com esse sorriso bonito. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma amizade muito grande ao padre George, foi meu confessor, é ainda meu confessor, porque ele hoje é muito procurado. Quando ele chegou aqui, ninguém conhecia, mas ele hoje é muito procurado e, por óbvio, Deus se utiliza muito dessa comunidade tão bonita que são os Filhos da Misericórdia, no qual eu deixo um abraço para cada irmão meu. A nossa comunidade, a comunidade Nossa Senhora Menina e a comunidade Filhos de Misericórdia são comunidades co-irmãs. E eu, assim, admiro muito o trabalho do padre George e dos irmãos que ali congregam, né? Também com a comunidade Servos de Maria, de Ana Rita também, nós temos essa afinidade, essas duas comunidades mais próximas, e ademais, por óbvio, né? Mas essas duas que são as mais próximas da comunidade Nossa Senhora Menina. Então, padre, eu vou deixar o senhor falar, porque eu falo muito, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses tempos messiânicos, né? Principalmente hoje em dia que, assim, tá todo mundo aí atingido por essa doença, né? Eu acho que no mundo inteiro, nenhuma época do mundo aconteceu um fato dessa natureza. Nem as guerras, a Primeira nem a Segunda Guerra, aconteceram com essa dimensão como estamos vivendo agora. Bem, no início dessa fala, eu peço a força e a sabedoria do Espírito Santo para que o Espírito Santo se utilize nesse momento e não seja o Padre George, mas o Espírito Santo a falar. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, quando se fala de tempos messiânicos, André, logo nós associamos isso à escatologia, né? E posso também aqui acrescentar que nós estamos vivendo os tempos de Fátima. As profecias de Fátima, elas continuam muito, o poder de atualidade muito grande, né? Agora, é claro que a referência de toda a nossa conversa aqui é a palavra de Deus. Nós vamos usar a palavra de Deus. Quando se
fala um pouco assim, quando as pessoas elas pensam assim, tempos messiânicos, tempos proféticos, associamos a escatologia, e aí vem uma palavra muito utilizada por Jesus, um termo muito utilizado por Jesus, que é o termo Basileia, reino de Deus. Reino de Deus em Mateus e Marcos, reino de Deus em Marcos e Lucas, e reino dos céus em Mateus. Para você ter uma ideia, no Novo Testamento, essa expressão reino de Deus, reino dos céus, aparece 122 vezes em todo o Novo Testamento. Né? Nos Evangelhos, 99 vezes. Dessas 99 vezes, Nosso Senhor proclamou 90 vezes. Certo? Apenas 9 vezes esse termo foi utilizado, talvez por outras pessoas, mas por Jesus, 90 vezes nos Evangelhos, e no Novo Testamento, 122 vezes. Então, o reino de Deus ocupa um lugar central na pregação de Nosso Senhor nos Evangelhos sinóticos. Marcos, Lucas, a expressão reino de Deus; Mateus, a expressão reino dos céus. João, ele não utiliza muito o termo reino, a não ser no capítulo 3. Né? Agora, quando se fala tempos messiânicos, nós temos que entender aqui algumas coisas. Primeiro, os tempos messiânicos eles foram inaugurados, o reino foi irrompido em Jesus. A irrupção do reino se dá em Jesus. Veja que a centralidade, o axioma das pregações de Cristo em Marcos está no capítulo 1, versículo 14 e 15, quando o próprio Senhor nos diz: convertei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus já está próximo. Né? Então, o reino de Deus ele está aí. Toda a teologia do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, na narrativa das 7 parábolas do capítulo 13, deixa entender que o reino de Deus ele está crescendo, embora sofrendo uma certa violência. Veja, por exemplo, a parábola das sementes. O reino que passa por certas dificuldades para entrar no coração do ser humano. Muitas vezes é um coração cheio de pedra, um coração cheio de espinhos, e o reino ele só prospera no terreno fértil. Né? No terreno fértil. Então, é um tema bem interessante. A palavra escatologia, André, ela vem do grego. Né? Então, você pega escatos, quer dizer excremento, eu posso também dizer as coisas últimas, e logia, estudo. Então, escatologia, o estudo das coisas últimas. Né? O Papa Bento XVI, ele escreve um livro bem interessante, escreveu um livro bem interessante sobre escatologia, onde ele, se apropriando do pensamento de Baltazar, ele diz que no século XX foi um tema que entrou numa área de conflito nos estudos da teologia. Porque tudo na teologia, de uma forma direta ou indireta, né, desemboca na escatologia. Né, as últimas coisas. A própria natureza humana, né, André? A nossa natureza tem essa dimensão teleológica, ou seja, o ser humano ele é voltado para um fim. Né? Ele lança um olhar para um fim. A vida humana ela só tem sentido na medida que ela é, digamos assim, alimentada por uma teologia de esperança, como diz Múltiplo, né? Uma teologia de esperança. E o que é esperança senão sobre uma realidade que ainda vem, que ainda vai acontecer? Claro que o fundamento dessa esperança é a fé. Então, quero dizer que falar de tempos messiânicos nos dias de hoje é um tema intrigante, é um tema sedutor, é um tema atraente, mas também é um tema que aqui a gente vai entrar no campo com muitas divergências. É verdade. Até porque todas as vezes que Jesus ele se utiliza de um discurso messiânico, de um discurso escatológico, Nosso Senhor ele vem de uma corrente de linhagem profética, cuja linhagem é profética, né? Ele se enxerga como profeta por excelência, né? Então, os evangelhos, quando eles exploram as narrativas e as homilias, as pregações de Jesus de cunho mais escatológico, você pega Marcos, depois do capítulo 9, pega Mateus, por exemplo, os capítulos 24, 25, 23, 26, você vai ver em Lucas os capítulos 14, 15, 16, 17, você pega o Evangelho de João, né? Então, você vê que Nosso Senhor ele se utiliza da simbologia, uma linguagem bem simbólica. Então, é preciso também entender que toda essa simbologia na cristologia, ela tem uma codificação. E cabe a nós, iluminados por Deus,
descodificar toda essa linguagem para ler os sinais dos tempos. A teologia profética do Apocalipse, que é o livro da revelação, né, nos diz que só o Cordeiro pode abrir o livro e interpretar a teologia dos selos. Só o Cordeiro. Mas ele, Jesus, o Cordeiro, ele também nos dá, né, com a sabedoria do seu Espírito, a graça também, enquanto igreja, de fazer uma leitura, né, contundente com base nessa realidade. Né? Então, em primeiro lugar, dar algumas orientações. Quando se fala de tempos messiânicos, fim dos tempos, que é muito caro para a escatologia judaica, como também para a escatologia cristã. Quando se pensa em escatologia cristã, a gente tem que ir a João. E João quem é? O filho de Zebedeu, o teólogo e o místico de Patmos, né? Então, quando se fala de escatologia, o Apocalipse, escatologia, tempos messiânicos, fim dos tempos, nós temos que entender que isso não significa fim do mundo. Fim dos tempos não é fim do mundo. São diferentes. Certo? Tá certo? Então é bom deixar isso bem claro. Nós estamos vivendo, sem dúvida, uma mudança de época. E isso é abordado já na filosofia e nas demais ciências. Nós estamos vivendo uma mudança de época. Todas as vezes que se fala de fim dos tempos e tempos messiânicos, a gente precisa se situar. E se situar significa onde nós estamos e o que está acontecendo. Né? Particularmente a teologia joanina e a teologia paulina nos dão duas leituras riquíssimas sobre esses tempos. Então você pega, por exemplo, o livro do Apocalipse e a teologia de João. João ele nos diz assim, olha, existe uma rede anticrística. E muito cuidado com os pseudo-messianismos, que são religiosos, na sua grande maioria. O Papa Bento agora nos alertou. Os pseudo-messianismos religiosos, que são todo um instrumental que se utiliza do discurso religioso para agredir a religião, e se utiliza de uma linguagem humanitária para agredir os mandamentos. Né? É um falso corpo místico que está dentro da igreja, mas que não tem nada a ver com o corpo místico de Cristo. Os apóstatas. O Papa Paulo VI fez esse alerta, né? Ele nos diz, tem uma impressão que dentro da eclésia existe uma eclésia que não é a igreja de Cristo. E isso confunde as ovelhas, né? Então, vamos lá, né? Um termo bem espinhoso, mas alguém está aqui para falar. Vamos embora. O senhor fala Vamos também embora. as perguntas. Vamos embora, não, eu quero lhe ouvir. Para enriquecer o nosso debate aqui, tá bom? Certo. Né? Então, São João, ele nos fala de uma rede anticrística. São João, ele foge em suas cartas, né, da mentalidade personalista, da teologia personalista. São João vai dizer, olha, o anticristo já está entre nós. Bom, São João, você vai situar as cartas joaninas do final do século I até o ano 125, segundo Raymond Brown. Então, se naquela época, 21 séculos atrás, ele disse o anticristo já está entre nós, e depois ele vai dizer anticristos no plural, então se trata de uma estrutura anticrista. Uma estrutura. Que se levanta contra a igreja. Isso. Agora, todas as vezes que se fala de igreja na perspectiva dos tempos messiânicos, nós temos que entender que existem duas igrejas. Né? A igreja de Cristo, que é fiel ao magistério, né? A igreja que está em comunhão com o Santo Magistério, que nós identificamos na teologia isaiana como o resto de Israel. Então, aqui, com essa fala, a gente já promove aqui uma ruptura de ideias, uma disrupção com relação a esse pensamento de que a Igreja Católica é uma igreja de maioria. Não é. A Igreja Católica, quem é fiel ao Santo Padre, ao Magistério, nós somos uma igreja já de minoria. Nós somos do resto de Israel. E nós vamos ver que toda a nossa conversa vai ter como fio condutor a teologia da revelação, do Apocalipse e o Atos Apóstolos. Porque as novas comunidades, elas entram aí como, digamos assim, coadjuvantes dentro de uma história eclesial cujo protagonista é o Espírito, para atualizar tudo o que aconteceu no primeiro século. Porque as profecias de Nossa Senhora apontam para esse caminho. Né? Um horizonte de perseguição, de dificuldade, onde a igreja, cada vez mais, ela vai se tornar uma igreja de minoria. Isso já é uma realidade na Europa,
né? E isso já é uma realidade em determinadas regiões do sul do país, por exemplo, seja porque crescem as outras religiões, cresce o movimento protestante, e seja porque cada vez mais a igreja ela é a esposa de Cristo, né? E está no catecismo da igreja que, palavras do Papa Bento XVI, o Papa Emérito, né? Que ainda a igreja vai viver aqui na Terra uma espécie de julgamento final. Ô padre, inclusive eu tomei a curiosidade, no 677 do Catecismo, se você quiser ver em casa, você que está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, diz assim: a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Foi o que o senhor acabou de falar, no Catecismo da igreja. Exatamente. E essa derradeira Páscoa, ela está profundamente atrelada a essa experiência de confronto com essa rede anticrística. Atenção, São João defende a tese de uma rede anticrística, mas Paulo fala de um anticristo. Na carta aos Tessalonicenses. De uma pessoa, não é? Por isso que é uma pessoa. Portanto, são duas leituras que nos enriquecem, né? Eu, particularmente, tenho muita afinidade com a teologia joanina, que fala de uma rede anticrística. Por quê? Porque nós já estamos vendo isso aí. É claro. Por exemplo, vamos citar exemplos para situar as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo aí, né? Por exemplo, essa ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero se contrapõe a todos os valores cristãos. É a negação do Gênesis. É a negação da criação. É a negação arbitrária da realidade. E claramente, né, padre? Claro. No entanto, veja bem, André, aqueles que defendem a ideologia de gênero, profundamente criticada pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Papa pega pesado, ele não aceita isso, tá certo, né? Então, aqueles que defendem a ideologia de gênero, eles se utilizam de um discurso humanitário. Então, se torna também um pseudo-messianismo. Lobos com pernas de cordeiro. Lobos com pernas de cordeiro. Lobos com pernas de cordeiro. Por que lobos com pernas de cordeiro? Porque essa estrutura pseudo-messiânica que se utiliza de um discurso religioso, ecológico, humanitário, de defesa aos pobres, tá certo? Infiltrados na igreja, eles não são... Coitadismo, ele se utiliza muito do coitadismo. Pobrismo teológico, como nos diz, né? Então, na verdade, eles não têm fé. Eles se utilizam do discurso religioso para agredir a religião. Eles não têm fé, eles não têm o amor ao Santo Padre, eles não têm o amor à Nossa Senhora, eles não cultivam o amor à Eucaristia. E, de uma maneira bem objetiva, se não amam o Santo Padre, se não amam a Nossa Senhora, se não amam a Eucaristia, não é a Igreja Católica. Amém. Não é a Igreja Católica. Então, estamos vivendo já essa realidade, né? Essa pandemia levanta muitos questionamentos, né? Por exemplo, eu nunca passou pela minha cabeça a experiência que nós estamos vivendo hoje. A Igreja Católica, praticamente no mundo inteiro, o povo sem a missa. Voltamos às catacumbas. Voltamos às catacumbas, exatamente. É uma experiência dolorosa, e eu sei que os nossos pastores também estão sofrendo com isso, né? Muitos bispos e cardeais já tecem comentários, e é uma situação muito difícil, porque nós não podemos viver sem a Eucaristia. Entendemos a gravidade, a complexidade, estamos em comunhão com as autoridades, evidentemente, mas a igreja não pode viver sem a Eucaristia. O Papa João Paulo II, o Santo Padre, o saudoso Papa São João Paulo II, na sua carta Eclésia de Eucaristia, ele nos diz que a igreja vive da Eucaristia, né? E a Eucaristia existe para a igreja e vice-versa. Então, não existe comunidade eclesial sem a Eucaristia, o pão das lágrimas, né? O pão dos tempos messiânicos, né? Em que cada vez mais, diante dessa situação que nós estamos vivendo, nós católicos nós temos que ter uma leitura muito centrada e focada na palavra e no catecismo. As duas maiores referências bibliográficas que nós temos que ter é o catecismo deixado por João Paulo II, São João Paulo II, e a palavra de Deus. Porque são tempos difíceis, mas que foram profetizados por Nossa Senhora. Seja em Medjugorje, seja em Fátima, a aparição, por exemplo, de La Salette, né? Recordo, André, que uma vez eu tive acesso a um livro, na época ele era arcebispo
1973, 74, ele não era cardeal, não é? Ratzinger, né? Arcebispo Ratzinger. Ele escrevendo um livro onde ele fala sobre o pecado da abominação, da desolação que está em Daniel. E Daniel trabalha muito bem os tempos finais, né? Os tempos escatológicos, os tempos messiânicos, né? Tanto é que Daniel faz parte da apocalíptica judaica. E o Papa fez uma leitura fantástica sobre o que é mesmo o pecado da abominação, da desolação. Está em Daniel. Muitas pessoas que comentam, vai faltar, não nos tem mais a missa, vai haver uma perseguição. O Papa vai dizer, olha, é a experiência de neopaganização, é a secularização da sua experiência maior, é o vértice, né? Então, assim, é o apodrecimento de muitas estruturas dentro da igreja. Então, assim, estamos vivendo já essa experiência. Por isso que eu peço muito aos fiéis, né? Rezem pelos padres. Porque não é fácil ser hoje um sacerdote. Né? Ame os sacerdotes. Rezem pelos padres. Rezemos por Dom Delso, rezemos pelos bispos. Pelo Papa Francisco. Pelo Santo Padre, né? O Papa Francisco, que não é fácil. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu me lembro que eu tive uma conversa com Dom Delso há alguns dias, antes da pandemia, por telefone, e Dom Delso disse assim, como é visível, é gritante você ver assim, o ódio que as pessoas têm da igreja. Então, o discurso da igreja incomoda, a teologia da igreja incomoda, a mística que a igreja propaga incomoda. Os valores. A Eucaristia, tudo que ela representa incomoda, porque nós estamos vivendo esses tempos messiânicos tão delicados. E chegou o tempo, André, que a sua comunidade, a nossa comunidade, as comunidades novas, as paróquias, nós temos que atualizar o Atos dos Apóstolos. Nós vamos voltar a viver as experiências de Pedro e João diante do Sinédrio, né? Nós vamos reescrever o Atos dos Apóstolos com o nosso sangue, com o nosso testemunho, seja martírio branco, martírio vermelho. O Papa Bento, ele disse recentemente uma coisa fantástica, duas coisas fantásticas. Ele disse assim, em termos de pós-modernidade, o que acontece hoje em perseguição, né? Quando se vê perseguições aos cristãos, aos padres, aos bispos, críticas torrenciais à igreja, é a exposição da ridicularização. É esse martírio que nós estamos vivendo. Vai chegar uma época, e isso já é um fato, André, em determinados países da Europa, em que pessoas têm vergonha de dizer que são católicos. Existem regiões em que as pessoas têm medo de dizer que são católicos. Isso tudo foi profetizado. Né? Foi. Ô, padre, eu vi uma pesquisa recente, dita até inclusive pelo padre Paulo Ricardo, referência nossa, eu tenho como uma grande referência, 70% dos católicos americanos não acreditam na Eucaristia. 70%. É um índice muito alto. Os católicos americanos. Essa pesquisa, é um dado muito preocupante. Se fizer essa pesquisa aqui no Brasil, eu acho que vai por aí também, viu? Vai, né? Porque quando você escuta certas pregações, né? Seja de leigos, seja de consagrados, né? Sabe o que, é que fica no meu coração? Pois não. Essa pessoa, ela não acredita mais naquilo que ela celebra. É triste. Então, não acredita. Então, por não acreditar mais naquilo que celebra, então a leitura ela é óbvia. Essa pessoa ela já está com o seu bezerro de ouro. Existem estruturas, existe um falso corpo místico que não é de Cristo, é claro, que já está inserido na igreja, que tem muito poder, que não está em comunhão com o Santo Magistério e que já está propagando aí bezerros de ouro. E o que são esses bezerros de ouro? São as teologias e são as leituras unilaterais, às vezes o discurso que usam a roupagem evangélica para agredir o evangelho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu digo aqui muito na comunidade, olha, o católico ele precisa ter conteúdo, ele precisa ter mística, porque está escrito, né? São tempos difíceis. E o livro de Mateus nos diz, se o Pai não estreitasse os tempos, nem os escolhidos se salvariam. Então são tempos
difíceis. Né? Nossa Senhora, em diversas aparições, reconhecidas ou não pela igreja, mas existe uma grande comunhão em termos de conteúdo, daquilo que esses videntes falam, que os tempos se aproximam de uma grande perseguição, perseguição ideológica, é uma cultura midiática que se impõe contra a igreja, é uma agenda cultural muito bem forjada, são modismos sexuais que descaracterizam a sacralidade do corpo. Né? O aborto, Então, padre, o aborto, o aborto, defendido pelas né? autoridades maiores do Brasil, no Supremo Tribunal Federal, com discursos fortes, viu? Com argumentos muito fortes. E que a gente precisa se preparar, porque vem com argumentos muito fortes, que chegam até a enganar, como o senhor falou, enganar os homens de mais fé. Então, dentro do maior tribunal no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, homens que acreditam-se que tenha conhecimento. É muito triste isso, ver uma nação cristã católica defendendo o aborto. E muito mais triste ainda ver pessoas que se utilizam de um discurso religioso defendendo o aborto. É muito triste Né? isso. Então, é um pseudo-messianismo. São os anticristos que estão aqui entre nós. André, o que mais me preocupa nessa estrutura anticrística é que ela se parece muito com Jesus. Preste atenção. Agora eu cheguei no ponto mais grave e mais delicado da nossa partilha. O mais preocupante nessa estrutura anticrística, o mais preocupante nesses pseudo-messianismos religiosos, é que eles se parecem muito com Jesus Cristo. Eles pregam como Jesus. Eles até exploram conteúdos dos evangelhos, mas eles escondem aquilo que é mais macabro. Eles não acreditam em Deus. Eles não amam a igreja. Eles não amam o magistério. Entendeu? Gostam das bandeirinhas brancas. Exatamente. E Paulo, em Tessalonicenses, diz: cuidado com esse discurso paz e segurança, porque é aí que vem a guerra. Né? Então, você, na sua casa, eu tenho esse entendimento, André. A minha comunidade, a sua comunidade, as paróquias, o que é que nós somos? Nós somos pequenas arcas de Noé. Nós somos pequenas arcas de Noé. Os tempos de Noé voltaram. Nós estamos convivendo com Sodoma e Gomorra. O Papa Bento disse há 14 anos, 15 anos atrás. Hoje convivemos com o absurdo. André, isso faz 14 anos, 15 anos. Hoje convivemos com o absurdo. Nunca esqueci essa homilia dele. Hoje convivemos com o absurdo, ou seja, 2003, 2004, 2005, 2006. Hoje convivemos com o absurdo. Na época, acho que ele nem era Papa, não sei, não recordo aqui. Hoje convivemos com o absurdo, mas vai chegar uma época que nós vamos conviver com o absurdo do absurdo. Então, são as ideologias, os modismos culturais, essa linguagem sexual macabra, essa agenda cultural, André, que é muito bem colocada e que já foi introduzida na igreja, André, há muito tempo. Né? E aí a pergunta que se faz hoje em dia: onde estão os nossos profetas? Nós estamos vivendo a época de profetas que silenciaram, né? O silêncio dos profetas. Inclusive, na própria teologia, no campo da escatologia, Baltazar, por exemplo, ele trabalha muito essa questão do silêncio de Deus. Né? O silêncio de Deus, o incomodante, né? Por que não dizer perturbador silêncio de Deus na era da pós-modernidade. A pós-modernidade tem como valorante, desculpa aqui talvez o vício de linguagem, né? A pós-modernidade ela supervaloriza a autonomia e a liberdade. Então, qualquer interferência do sagrado, a teologia moral faz essa crítica. A pós-modernidade enxerga como a heteronomia. O que é uma heteronomia? É uma imposição arbitrária, uma interferência arbitrária no sagrado na vida humana. No entanto, o ser humano, sem Deus, ele perde as referências. André, nós estamos nos tempos messiânicos vivendo a mãe de todas as crises. A mãe de todas as crises, que o Papa Bento diz que é a crise metafísica. O homem cortou o cordão umbilical com o sagrado. Então, quando se mexe, quando a nossa relação com a metafísica ela entra em crise, André, então se configura, sabe o quê? Numa crise civilizatória de sentido. Né? Uma crise civilizatória de sentido. Então, hoje em dia, a gente convive com uma pandemia viral,
que também é uma pandemia do medo, que também é uma pandemia psicológica, e é claro, existem pessoas que estão morrendo, e não adianta você me dizer os números, 10 mil, 20 mil, 5 mil, 7 mil, uma pessoa que morre Já já é é uma coisa grave. já é grave. Mas não podemos esquecer quantas crianças foram sacrificadas nos ventres maternos. Continuam Né? sendo. Quantas crianças do Brasil, quantas crianças do mundo foram vítimas de aborto? Milhões. Venda de órgãos. Milhões. Né? Venda de órgãos, né? E tantas outras coisas mais. Nós temos que nos preocupar. Né? Porque você sabe muito bem que tanto São João como São Paulo, eles entram em comunhão quando, mesmo cada um defendendo sua tese, o anticristo enquanto pessoa, Paulo, e o anticristo enquanto estrutura, João, eu acho que é uma soma, mas eles entram. O que vai anteceder tudo é o caos. Né? Vai ser necessário estabelecer o caos para acontecer o que a Bíblia vem profetizando há tanto tempo. Né? Agora, também nós temos notícias boas a falar. Diga aí. Nesses tempos históricos. Né? O livro do Apocalipse, ele destaca 3 grandes personagens. O cordeiro, a mulher em dores de parto, que gera uma criança, e o dragão. O dragão é esse pseudo-messianismo, que se utiliza desse discurso religioso. Mas eu posso aqui ampliar. Né? O dragão é esse comunismo, né? Que por onde passa dentro da igreja, destrói a espiritualidade. O antiteísmo, né? não é, padre? O antiteísmo. Porque eles vinham como ateus, mas eles hoje são antiteísmo. Eles são contra Exatamente, Deus. Perfeito. Né? Mas o dragão ele não tem a vitória. Né? Veja que a mulher em dores de parto, que simboliza a humanidade e sua fragilidade, a humanidade e suas dores, mesmo com tanta angústia, essa mulher gera uma criança. E essa criança somos nós. É o Cristo, é o Messias. Somos nós que, pela graça batismal, nos configuramos nele. E essa criança e essa mulher, como diz a teologia apocalíptica, ela é levada ao deserto com asas de águia e alimentada por 1.260 dias. 3 anos. Ora, 1.260 dias, na teologia dos tempos messiânicos, na escatologia, significa o tempo que Deus reservou para a igreja aqui na Terra. Porque, enquanto igreja, nós temos que anunciar para todos esses tempos messiânicos. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Nós não somos filhos da terra em definitivo. Somos filhos do céu. Amém. Nosso reino também não é daqui. Então, amém, não pode haver uma identificação plena com esses valores aqui. Não. A nossa relação com esse mundo sempre será uma relação disruptiva. Como diz São Paulo, não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, né, André? Então, nós estamos vivendo nesse tempo, viu? 1.260 dias. É simbologia, mas é um tempo muito reduzido. Né? E estamos vivendo já numa reta final, onde é muito importante a espiritualidade da resistência, a mística da vigilância. E eu vou ser muito sincero, André. Só vai sobreviver nesses tempos messiânicos quem cultivar no seu coração um grande amor à Eucaristia e a Nossa Senhora. Amém. Porque estamos vivendo esses tempos de confusão. Né? Tantas vozes, André. Muitas pessoas perdidas, não sabem mais o que é certo e o que é errado. É a ditadura do relativismo. André, o relativismo, diz o Santo Padre, o relativismo leva ao niilismo. O niilismo é morte, é fracasso. Né? Por quê? Porque cortamos o cordão umbilical com Deus. Isso significa o quê? Crise metafísica, crise de sentido. Isso é civilizatório. André, se você me perguntar, padre, nesses tempos messiânicos, qual é a parábola bíblica que a humanidade precisa viver? Por excelência, a parábola rainha, o filho pródigo. Nós temos que voltar para casa. É por isso que na tua comunidade, André, permaneça como essa arca de Noé. Acolha aqueles que quiserem entrar na arca. Somos as novas arcas de Noé. Eu acho que não é mais tempo de comunidades massificadas, com muitas pessoas. O senhor tem me dito isso já faz tempo. Até porque hoje não adianta você pregar para as pessoas de hoje em dia com o mesmo discurso da cristandade. Vai ter choque. Nós temos que evangelizar, como diz o Santo Padre São João Paulo II, saudoso Papa, com novas expressões, com nova linguagem e, sobretudo, novo ardor missionário.
Ele disse isso em Evangelho Luciano, há muito tempo. Né? Então, essas novas expressões, esse novo ardor, essa nova linguagem missionária, as comunidades novas têm. Porque as nossas estruturas são mais leves. Né? E as paróquias que verdadeiramente se transformam em redes de comunidades, a CNBB ultimamente utilizando muito a expressão, não mais comunidade eclesial de base, é uma linguagem ultrapassada, mas comunidades verticais. Né? E o mundo está mudando. Né? Então você tem que se inserir nessa realidade. André, as nossas comunidades, nós temos que ocupar espaço. E nós temos que ser os novos Joões Batistas. Assim seja. É por aí, meu irmão. Meu garoto, quero te ouvir. Não, eu quero deixar claro, uma coisa, padre, importante, porque essas mídias sociais, depois as pessoas não vão dizer do senhor nem de mim, se disserem também eu estou muito preocupado, não. Mas assim, é bom deixar claro que a gente não está dizendo que o mundo vai se acabar amanhã, até porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. É preciso grifar também que esses tempos messiânicos começaram lá com o Senhor, como o Senhor disse no começo. Os tempos messiânicos começam com Jesus. Não é isso? Então, a gente vem vivendo esses tempos, mas ainda a gente não sabe quando vai acontecer. São sinais fortes de que efetivamente este acontecimento da parousia, que é a segunda vinda de Jesus. A igreja, porque a gente está falando isso, a gente está falando hoje, a igreja prega há 2020 anos. Exato. Engraçado, você está tocando num assunto aí importante, né? As pessoas ficam muito preocupadas com a segunda vinda de Cristo. Claro, e de fato isso vai acontecer. Mas existem outras vindas, né? Eu tenho que me preparar para a minha morte. Isso. Claro. E a nossa ida para lá, né? Claro, vai ser a nossa ida, né? Interessante, André, que a morte na concepção joanina não significa fatalidade, fracasso, fim. Nosso Senhor até, de uma maneira irônica, se é que eu posso dizer, quando chegam para dizer a ele, Lázaro morreu, Nosso Senhor diz, não, ele está dormindo, né? Então a morte para São João quer dizer ser absolutamente assumido pelo amor de Deus. Olha que coisa linda. Então, morrer é uma coisa boa, né? Boa. É ser assumido pelo amor de Deus, né? Quando você morre, você agora entra no Egerten, né? Amém. Egerten quer dizer ressuscitados, né? Literalmente quer dizer foi ressuscitado. É uma nova forma de existência. Mas vamos falando o que mais interessa agora nesse momento, né? Tá parousia. E nós temos que nos converter, né? Porque nós temos um encontro com o Senhor na Eucaristia. Diariamente. A Eucaristia é uma prefiguração dessa segunda vinda. Isso. Nós temos um encontro com o Senhor. E eu tenho que viver hoje como se hoje fosse o meu último dia. Isso. Eu não posso ficar postergando, procrastinando as minhas decisões fundamentais. Isso. Eu tenho que agora aceitar o Evangelho, né? Abraçar a igreja como o meu lugar, a comunidade eclesial, a esposa de Cristo. Eu não posso ficar deixando para amanhã. Isso. Então esse discurso milenarista, né? Ele é pobre. É pobre. Ele é pobre, porque muitas vezes ele coloca nas pessoas um medo. A nossa intenção aqui não é, ao falar sobre tempos messiânicos, cultivar o medo, de maneira nenhuma. Nós começamos nossa conversa dizendo o quê? Os tempos messiânicos começaram com Jesus Cristo. Isso. Há mais de 2000 anos. No entanto, estamos vivendo uma mudança de época, que é muito diferente, certo? Uma mudança de época, uma mudança de mentalidade, em que nós cristãos temos que ler os sinais dos tempos. E no decidir, não é, padre? Tem novos desafios. E nós vamos reescrever o Atos dos Apóstolos. Né? E o nosso testemunho, André, não é outro. Sangue, suor e lágrimas. Ou seja, amor. Amor. Nós temos que... São João deixa claro, amar é guardar os mandamentos. Né? Então, é por aí, meu irmão. Então, não são tempos fáceis. São tempos difíceis. Mas... a igreja, ela é doutora em humanidade, perita em humanidade. A igreja tem uma frase do primeiro século, não recordo agora o padre, o autor, né, não sei se foi Santo Irineu, sangue dos mártires, semente dos novos cristãos. Né? O que mais enfurece, uma das coisas que mais enfurece o demônio, é que ele sabe que quanto mais ele bate na igreja, mais ela se fortalece. Mais ela cresce. Quanto ela é mais caluniada, mais ela se santifica. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nos santificamos. Então, não existe possibilidade de uma derrota definitiva para a igreja. Porque está escrito, as portas do inferno jamais
prevalecerá. Vai Agora, nós vamos passar por uma espécie de julgamento final aqui na Terra, está no catecismo, e eu creio que são esses tempos difíceis, onde as pessoas estão questionando. André, nos séculos passados, sempre a igreja foi perseguida, sempre a igreja foi questionada, certo? Sempre. Nós temos aí manuais de história da eclesiologia que narra heresias, movimentos que se levantaram contra a igreja em determinados países, continentes, etc. Mas o que difere esses tempos pós-modernos dos tempos anteriores é que nos tempos anteriores a igreja ela sempre foi atacada em determinados aspectos e estruturas na base da fé. Nesses tempos pós-modernos a igreja vem sendo atacada em todas as formas. Todas as formas. Poderosamente. Né? E já existe uma agenda muito explícita, né, que não quer a igreja. Não aceita a igreja nem sequer na mesa de negociação. O Papa Bento se utilizou de uma forma interessante. Ele disse assim, uma dupla perseguição. Aquela que é explícita, que todo mundo enxerga, que todo mundo vê, né? E uma perseguição que ela age de uma forma secreta e ele usa o termo abstata. Secreta e abstata, ou seja, vamos dar um exemplo concreto, né? Eu não falo aqui de perseguição militar, não quero saber disso. Vamos falar de uma coisa mais situada na nossa realidade, né? Nós não estamos no Iraque, nós estamos na Índia, onde de fato cristãos eles morrem lá. Por enquanto no Brasil não tem nenhum muçulmano entrando na igreja por pouco, né? Nós vamos entrar na nossa realidade. Nós estamos aprovando, estão aprovando leis, se utilizando de um discurso democrático, leis anticristãs, leis que ferem o evangelho. Verdade. Né? Porque, na verdade, isso é o quê? E contando agora eu volto. Cristãos. Exato. Agora eu volto a João Paulo II. João Paulo II ele disse isso, não sei se foi no livro Cruzando o Limiar da Esperança, há muito tempo atrás. Não é justo que uma maioria inconsequente, irresponsável e anticristã determine os rumos de uma minoria consciente, responsável e profundamente cristã. Né? Ou seja, temos que ter muito cuidado, porque, no certo sentido, a gente pode desembocar aí com base na ética da situação, na ética das circunstâncias, que não é a ética do Evangelho. A ética do Evangelho é a moral superior de Jesus. Nós estamos caminhando para uma ditadura da democracia. Não é ironia? Né? Ditadura, entre aspas, da democracia, porque, na verdade, não é democracia coisa nenhuma. Né? Quando, de repente, você vê determinados ministros do Supremo, estruturas de poder, aprovando leis que, enquanto cristão, eu jamais vou poder aceitar. Eu fico imaginando, por exemplo, um médico que é cristão e, de repente, é aprovado a lei do aborto. Como é que ele tem que fazer? Meu Deus. Né? Tem muitos, viu? Já existem países, por exemplo, no Canadá, eu recebi informações que cristãos estão perdendo emprego, advogados, a carteirinha caçada, médicos estão caçando o diploma porque se recusam a obedecer determinadas leis que ferem profundamente a sua consciência de fé. Aí eu pergunto a você, estamos ou não estamos nos tempos messiânicos? Com certeza. Estamos ou não estamos vivendo o ato dos apóstolos na pós-modernidade? Com certeza. Padre, eu quero deixar aqui uma frase do nosso fundador aí, ele está ligado com a gente, Luiz Ângelo, ele diz assim, Deus perdoará aquele que, amando a Santa Eucaristia, acreditarem na misericórdia divina dele. Quero me apossar dessa palavra aí, dita pelo nosso fundador. Com certeza inspirada por Deus. É a última esperança da humanidade, é a misericórdia. Né? Você sabe, André, uma frase que foi revelada em oração aqui na comunidade? Quero saber. Uma missionária teve um sonho. Sim, né? Sim. Ela teve um sonho. E nesse sonho, Jesus Cristo disse para ela, né, eu vou dizer até o nome dela, Pote de Mel, a esposa de Roberto, né, Liana? Certo, uma santinha. Teve um sonho. É a santinha. Mas mais santinha ainda é Maria Rosa, a Trufinha. A filha dele, sim. Essa que é santa, viu? E ela é mais santa porque aguentar Roberto é peso, viu? Roberto tem que ter paciência com ele. Tô brincando. Oi, padre. Tá escutando? Tô aqui. Tá ok. Tô ouvindo. Tá ok.
E olha, e ela teve um sonho, e nesse sonho Ligou. ela escutou uma voz, viu, André? Ela escutou uma Ah, voz e ela acordou com essa voz. Nesses ah, tempos difíceis, o que nos sustentará o silêncio dos inocentes, o sorriso dos inocentes. Nesses tempos difíceis, o que vai nos sustentar é o sorriso dos inocentes. E isso quando que eu eu creio. escutei ela dizer isso, nesses tempos difíceis, o que vai nos sustentar é o sorriso dos inocentes. Eu me lembrei, André, dos órfãos que a gente tem, das crianças com microcefalia e do menino Jesus, né? Do menino Jesus. E sempre quando eu rezo com Dona Luísa é apaixonada pelo menino Jesus, ela sempre fala, e o meu sacerdócio ele foi consagrado ao menino Jesus. O Eu seu lembro que eu sacerdote. estava ao menino Jesus. O médico disse que tinha até aconselhado a mamãe a tomar uma decisão, o parto ia ser muito difícil, a mamãe sofreu muito, e ela disse que fez uma promessa, e olha, se nascer com saúde, e vai ser padre, e consagrou todo o menino Jesus. Aí ele nasceu com saúde, bonitão, né? E um santo E, padre, santo padre. e o santo... Padre, padre, nós temos 5 minutos. Infelizmente, o nosso tempo está se acabando. Aí eu passava mais uma Certo. hora ali ouvindo, e a gente foi. Eu Depois vamos acredito que. marcar outros temas, Vamos né? marcar outros temas. Vamos marcar. Inclusive, quero convidar o nosso fundador, Luiz Ângelo, também para participar com o senhor também, para a gente fazer essa Amém. interação. Mas aí nós temos 5 minutos. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para tantas pessoas que estão angustiadas, padre, nesta tarde, quase noite, pessoas que estão solitárias. Penso muito nos idosos. Eu, particularmente, tenho uma sogra que mora sozinha, me preocupo muito com ela, e tantos idosos que moram só, que não tem ninguém para conversar, tantas pessoas que às vezes estão até com famílias, mas assim, que são pessoas que estão afastadas de Deus, que não encontram, não têm essa espiritualidade, que estão desesperadas, né? Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão sofrendo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, ou então pessoas que possam depois ouvir esta live. Olha, a esperança vence o medo. A esperança vence a aflição. A esperança tem um nome, é Nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança é Nosso Senhor Jesus Cristo. A pandemia vai passar. E não se sintam sozinhos. Jesus está com vocês. Amém. Nossa Senhora está. Nesses tempos tão difíceis, André, de solidão, de confinamento, de isolamento social, e a gente não pode ser hipócrita, né? A gente pode até questionar a metodologia, os interesses escusos, né? Que está por trás de tudo isso aí. Mas, por exemplo, eu não quero minha mãe nas ruas, eu quero minha mãe dentro de casa. Né? Claro. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos idosos, né? Claro. E dizer que na Sagrada Escritura o idoso ele é, digamos assim, um modelo de sabedoria. Então eu quero aqui invocar o nome de Jesus e Nossa Senhora e recorrendo à intercessão de Nossa Senhora Menina, da Virgem Mãe, da Misericórdia, eu peço ao Divino Espírito Santo que visite todos os nossos idosos, Amém. todos os nossos familiares, Amém. levando o amor, a paz, a esperança, Amém. e deixando no coração a certeza de que tudo vai passar. Amém. De que é o sorriso do menino Jesus, é o sorriso de Nossa Senhora Menina, Amém, esse sorriso tão lindo da mãe e do filho, que sem Amém. dúvida nos sustentará e nos sustenta já no enfrentamento dessa situação difícil. Amém, Quero desejar Pai. a todos a comunidade Nossa Senhora Menina, quem tem um grande carinho, Amém, Pai. ao Conselho Geral, a todos os membros. Nós também, né? Pai. Muita paz, muito amor. E a esperança é mais forte que o medo, porque a Amém, esperança tem um nome, Jesus. Amém. Amém, André? Olha, Padre, quero deixar aí um abraço apertado em Roberto, viu? Para depois me dizer, ele Tá vai bom. pegar a gente na saída, mas quero deixar um abraço bem grande para Roberto, que eu tenho muita estima, quero bem demais a ele, a toda a sua família e a família da comunidade Filhos da Misericórdia, viu? Um abraço bem grande. E vamos marcar o Mas deixa eu te dizer uma coisa. Diga aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga aí. Uma vez eu disse para você que Nossa Senhora um dia vai dar para Nossa Senhora Menina um pedacinho de terra, não foi? Foi. Não foi? Foi. Nossa Senhora um dia vai dar um pedacinho de terra para vocês. Eu creio. Eu estou rezando para ser pertinho da nossa terra. Aí vai ser. Estou rezando para ser pertinho da nossa promessa. Ai, porque as nossas duas tendas são tendas irmãs, viu? Oh, que coisa linda. Será um grande presente. Eu creio nisso. Creio mesmo.
De verdade. Muito obrigado, Amém. meu amigo. Muito obrigado. Me dê sua bênção, me dê sua bênção. Shiri alahari kandari bere siri oloi shere lore lavarala yala kambari bere lavarala. Shere lore lavarala. Senhor Jesus, eu peço nesse momento uma palavra, Senhor, para a comunidade Nossa Senhora Menina, para o teu filho André, todo o corpo fundacional da comunidade Nossa Senhora Menina. André, eu abri a Bíblia agora e olha que palavra linda para vocês. Amém. Isaías 35. Amém. O deserto se transformará num vergel. Amém. Palavra do Senhor, palavra profética. Amém, para eu Nossa creio. Senhora Menina. Eu O creio, deserto, alegre-se o deserto e a terra seca, rejubile-se a estepe e floresça. Amém. Isaías 35, versículo Amém. de 1 a 7, Eu para a creio. comunidade Obrigado, nacional. Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo bem grande, meu irmão. Obrigado por tudo.